quero ler com os irmãos no livro de Provérbios. Nós vamos ler um versículo. Provérbios capítulo 11, verso 14. Provérbios 11, 14. O texto diz assim: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vamos orar. Bondoso Deus, é pela Tua graça que mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos. O Senhor nos conservou com vida, saúde, o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, o Senhor mesmo nos deu disposição de coração para que aqui estivéssemos ao final deste dia. E agora nós rogamos ao Pai que misericordiosamente fale conosco. Nos instrua, Senhor eterno, segundo a Tua santa vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados e afaste de nós qualquer pensamento ou atitude que nos desvie de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Como dissemos de início, como líderes, somos passíveis e necessitamos de críticas. E eu creio que nós vivemos um tempo em que a liderança, em muitos momentos ou em muitas circunstâncias, se encontra em crise. Nós ouvimos sobre igrejas que enfrentam dificuldades para eleger os seus oficiais, nomear líderes para departamentos, seminários que enfrentam crises vocacionais. Poucos são aqueles que têm se sentido chamados para este trabalho e muitos destes seminários trabalhando muito aquém da sua capacidade pelo pouco número de candidatos. Há um tempo atrás ouvi um diretor de um dos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil dizendo que pelo número de candidatos, né, ou de inscritos no vestibular daquele ano, só aquele seminário dentre todos os seminários da IPB, só aquele teria condições de reunir todos aqueles alunos. E essa, penso ser a realidade, é a realidade da minha denominação e é a realidade de boa parte das igrejas. O número de candidatos ao pastorado, ao oficialato, o número de pessoas dispostas a servir, parece tem sido de fato pequeno, isso não é novidade. Jesus já disse que a seara é grande e os obreiros são poucos. Mas, além disso, ouve-se também a respeito de líderes descompromissados, mais interessados na proeminência do cargo do que na função, mais interessados em ser relevantes, escreverem seu nome na história, do que de fato servir. Sendo assim, eu quero, tomando como referência aquilo que lemos, de que quando não há sábia direção, o povo cai, e me chama a atenção o fato do texto não dizer que há a possibilidade de queda, mas ele diz que se não houver sábia liderança, ele de fato vai cair. Eu quero ainda tomar um texto do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versos 1 a 4, e a partir deste texto, então, estabelecermos um padrão e a partir daí enumerarmos algumas críticas, algumas exortações que creio como líderes somos passíveis. O texto diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade,
nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que Pedro faz no texto que acabamos de ler é nos apresentar algumas diretrizes que devem nortear aqueles que desejam servir ao Senhor como líderes do seu povo. Ele nos aponta como são aqueles que, de fato, foram chamados por Cristo para pastorear o seu rebanho. Pedro sabia muito bem das exigências para o exercício desta liderança, já que o próprio Cristo o chama a pastorear as suas ovelhas, em João capítulo 21, versos 15 a 17, quando o Senhor pergunta a ele 3 vezes se ele o amava. E isso nos faz entender que, para exercer a liderança do povo de Deus, acima de tudo é preciso amar o Senhor deste povo. É preciso amar aquele que se entregou por este povo, aquele que se deu, aquele que assumiu a condição de servo para resgatar este povo. É impossível liderarmos o povo de Deus com fidelidade sem amarmos a Cristo, sem amarmos o Supremo Pastor. O apóstolo então nos diz, a partir disto, como liderar o povo do Senhor. E a primeira coisa que ele nos diz é que a liderança deve ser exercida não por constrangimento. Isto quer dizer que o pastoreio, a liderança do povo de Deus não pode ser realizada como algo forçado, como uma obrigação pura e simplesmente. Não pode ser feito por compulsão, por força, por exigência, mas pelo prazer de servir, pelo prazer de cumprir a vontade de Deus para a sua própria vida, pelo prazer de saber que se está no lugar que Deus reservou para nós, pelo privilégio que tem de servir ao reino, sendo instrumento nas mãos de Deus para a manifestação da sua vontade, para a condução do seu povo. É verdade que em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, Paulo diz que sobre ele pesava a obrigação de pregar o Evangelho. E estas palavras, tiradas do seu contexto, poderiam nos dar a impressão de que pregar o Evangelho era algo imposto como uma obrigação. Que aquilo estava sobre os ombros de Paulo apenas e tão somente como uma responsabilidade que precisava ser cumprida. No entanto, o que Paulo manifesta é que, como servo de Cristo, sua vida não ia fazer nenhum sentido se ele não estivesse no lugar que Deus tinha reservado para ele. Dizer que sobre ele pesava essa obrigação significava dizer que a sua vida não faria nenhum sentido de outra forma. Penso que isso se encaixa bem em Atos capítulo 20, verso 24, quando Paulo deixa claro que não vale a pena continuar vivendo a menos que seja para cumprir cabalmente com o seu ministério. Aqui está a primeira crítica que eu quero levantar. O líder não pode viver de lamúrias, lamentando, chorando a sua situação, dizendo quão difícil é ser professor da escola dominical, quão difícil é liderar a sociedade interna, quão difícil é pastorear o povo de Deus, ser membro do conselho, na mesa diaconal, enfim, olhar para aquela função, aquele papel que Deus lhe conferiu e dizer que isto é pesado demais, doloroso demais, exige um sacrifício grande demais. Não porque o desempenho destas funções de fato não exija, por vezes, sacrifício. Mas porque a liderança do povo de Deus não pode ser vista como um peso. Não pode
ser motivo de reclamações, murmurações. Não pode ser feita pura e simplesmente como uma obrigação. Deve ser feita como então? Pedro responde na sequência do verso quando ele diz espontaneamente. O líder deve servir de boa vontade. Espontaneamente significa que ele tem disposição de fazer aquilo que ele sabe que agrada a Deus, que ele sabe que é a razão da sua existência. Dias atrás recebi uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: nós temos na vida 2 dias que são os mais importantes. O dia do nosso nascimento e o dia que nós descobrimos por que nascemos. O dia que nós descobrimos por que nascemos é o dia que somos encontrados por Cristo. E a partir daí nós descobrimos que nascemos para servi-lo. E ao longo da vida Deus vai nos mostrando que nós nascemos para servi-lo e mostrando como. Fazendo o quê? Desempenhando qual papel? Ocupando qual lugar? Estar disposto a servir ao Senhor espontaneamente significa fazer o trabalho de forma livre, de maneira que ele demonstre o seu amor, a sua gratidão para com Deus. A responsabilidade da liderança é de fato imensa, mas ao mesmo tempo prazerosa. Todos aqueles que exercem a liderança e olham para as lutas, para as dificuldades, para os momentos de choro, não olham dizendo, se eu pudesse voltar atrás, iria fazer outra coisa da vida. Mas olham dizendo, apesar de todas as lutas, enquanto o Senhor me der vida, é isso que eu quero continuar fazendo. Enquanto o Senhor me mostrar que é isso que Ele tem para mim, enquanto Ele me conservar aqui, é isso que eu quero fazer, porque eu tenho convicção de que Ele me chamou para isso e Ele tem me sustentado nisso, e as lutas, as dificuldades todas estão debaixo do seu controle e fazem parte da minha formação. Quando, de fato, o Senhor nos chama para liderar das formas variadas, diferentes que nós temos, nos ministérios diferentes que temos a desempenhar na igreja, não podemos fazê-lo como cumprimento pura e simplesmente de uma obrigação. A Assembleia me elegeu e agora eu não tenho outra opção. Eu preciso fazer. O Conselho me nomeou e agora? Como é que eu vou dizer não? Vai ficar feio. Então eu vou fazer, pelo menos esse ano, até que acabe logo. E eu entrego, digo, eu já fiz um, põe outro. Mas sempre que se recebe a oportunidade de liderar, nós a vemos como um privilégio. O Senhor, que não precisa de nós, está nos dando a bênção de sermos participantes do desenvolvimento do seu reino. O texto nos diz, em segundo lugar, que a liderança não deve ser exercida por sórdida ganância. Sórdida ganância tem o sentido de lucro ou ganho vergonhoso, fruto de cobiça. O problema não está em receber sustento justo, em receber a honra devida. Cristo ensinou que o trabalhador é digno do seu salário, em Lucas 10, verso 7. Em 1 Coríntios 9,14, Paulo diz que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Em 1 Timóteo 5,17, ele diz que devem ser merecedores de dobrados honorários os que se afadigam na palavra. Romanos 13,3 diz que a quem honra deve ser prestada a honra devida. Portanto, não há nenhum erro em aqueles que se dedicam integralmente ao ministério serem sustentados
para o desempenho dessa tarefa. Não há nenhum erro em se receber a honra devida, desde que, é claro, reconheçamos que o verdadeiro louvor e honra precisa ser direcionado ao Senhor, que é quem nos usa, quem nos capacita. O que está sendo condenado, portanto, por Pedro aqui é o amor sórdido pelo dinheiro, pela proeminência, pelo reconhecimento. Ontem, quando falávamos sobre não termos mais apóstolos, eu concluí, e sei que generalizando, e disse que estava generalizando, que penso que talvez a principal razão do ressurgimento do apostolado seja exatamente fruto do orgulho, da soberba, do desejo de proeminência do homem. E nós dissemos que durante muito tempo estas pessoas que buscam proeminência queriam muito escrever um PR atrás do seu nome. Mas aí então havia muitos, numa mesma comunidade, muitos PR. Como é que eu vou me destacar no meio deles? Então escreve um BP, um bispo, na frente. Mas aí tem vários bispos, então você põe um bispo primaz. É o bispo que está acima dos bispos. Mas uma hora tem alguns. Como é que tem mais de um bispo primaz, né? Mas eles conseguem ter mais de um bispo primaz. E aí você precisa arrumar um outro nome, e daí vem apóstolo, pai apóstolo, e assim sucessivamente. Nomes vão criados, porque como vimos ontem, é assumido do movimento que o apostolado surge porque o evangelho, segundo eles, exige o estabelecimento de uma hierarquia. É exatamente esta visão de hierarquia que, portanto, faz com que as pessoas queiram o posto mais alto dentro desta hierarquia, que faça com que títulos sejam buscados. Não serviço, não função, não trabalho, mas título, posição. É disso que o apóstolo Pedro está falando, é isso que o apóstolo Pedro está condenando, é esse amor sórdido pelo dinheiro, esse amor sórdido pela posição, é o mercadejar a palavra de Deus que aqui se mostra pecaminoso. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, Paulo diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros, já naquela época, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Infelizmente, muitos podem almejar a posição de liderança em busca de algum ganho pessoal, de algum reconhecimento, de serem vistos. Nós podemos encontrar alguns jovens que vão ver que a SAF comemora o aniversário do seminarista, mas não comemora o aniversário dele. Então ele imagina, se eu for para o seminário, a SAF vai começar a comemorar meu aniversário. Vem os seminaristas chegando para trabalhar na sua igreja e ele recebe um tratamento diferenciado da SAF, das moças da igreja. E ele diz assim: poxa, aquelas meninas nunca nem olharam para mim, o seminarista chegou outro dia, já estão olhando, quem sabe se eu for para o seminário elas também não começam a olhar para mim. Não importam quais sejam os interesses, podem ser coisas simples, corriqueiras, banais, mas que, no entanto, vão se encaixar nesta sórdida ganância. Essa sórdida ganância que move alguém a assumir a liderança não precisa ser coisa grandiosa, não precisa ser algo que faça dele alguém reconhecido nacionalmente. Pode ser algo que o faça reconhecido numa congregação de 10 pessoas, mas que faça com que ele, naquele lugar, exerça a proeminência. Assim, então, quando se busca almejar a posição por causa de ganho pessoal, somos exortados a almejarmos a glória de Cristo no exercício
das tarefas que o Senhor nos concede. Não se pode ser um alpinista eclesiástico. Não se deve fazer do ministério uma carreira de promoção pessoal. E aqui eu quero destacar a minha segunda crítica. Líderes, particularmente de modo inicial pastores, não podem buscar lugares onde as condições financeiras ou a promoção político-eclesiástica serão maiores, motivados por estas razões. Diáconos não podem almejar o cargo de presbítero por entender que isto é uma promoção. Como foi um bom diácono, então agora vai receber da Assembleia, através da eleição, a promoção para ser presbítero. Nós não temos essa hierarquia. E é lamentável quando isso acontece, porque às vezes vemos ministérios de diaconato mortos na eleição para o presbiterato. Porque agora não fazem mais o trabalho de diácono que sabiam fazer tão bem, porque agora são presbíteros. Mas não vão fazer o trabalho de presbítero, porque eles não foram chamados para fazer, eles não têm os dons, eles não sabem. Então ele não faz o que ele sabe fazer, porque ele não é mais. E não faz o que ele é, porque ele não foi chamado para ser. Mas como agora chegar diante da Assembleia e dizer, meus irmãos, eu descobri que eu sou diácono, então preciso ser rebaixado de cargo. Quando se olha o ministério como a liderança, o serviço, como algo de proeminência pura e simplesmente, nós vamos ter dificuldades em encontrar o nosso devido lugar, porque tentações de posição mais elevada podem nos tirar do lugar onde deveríamos estar e levar-nos para lugares onde nunca deveríamos ter chegado. Pedro diz que, ao contrário de sórdida ganância, a liderança deve ser exercida de boa vontade, ou seja, com entusiasmo, com devoto zelo. Não importa qual é a posição. Não importa se há reconhecimento ou não, se dão importância ou não. O importante é servir. O importante é ser encontrado diante de Deus fiel. O importante é, no final, nós podemos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. A ideia é de que, ao invés de ser ganancioso, o líder deve ser ansioso por servir, ansioso por atender às necessidades de pessoas que são colocadas diante dele. Numa aula, o Dr. Samuel Larsen, pastor nos Estados Unidos, ele contou uma história que havia um casal na igreja e o pai, do homem lá da família não era crente. Na verdade, ele era um alcoólatra e ele morava com a filha e o genro e chegava bêbado. E então um dia o genro disse para ele: eu não quero que o senhor chegue bêbado aqui e as crianças vejam o senhor nesse estado. Então, se o senhor quer beber, beba na rua, cure a sua bebedeira lá na rua e então volte para casa. E ele então passava muito tempo na rua até poder voltar para casa. Mas aconteceu que ele bebia, tomava o ônibus, ficava dentro do ônibus rodando até da hora que passou a bebedeira. No entanto, o ônibus parava de rodar às 4 e voltava a rodar às 6 da manhã. E nesse período ele tinha que ficar na rua. E no inverno norte-americano, neve, ele não podia ficar na rua. Então um dia ele descobriu a casa do pastor e 4 horas da manhã ele tocou a campainha de Samuel Larsen e ele desceu correndo, imaginando o que poderia ter acontecido, e estava lá aquele homem, que ele sabia quem era, sabia que não era crente, dizendo: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ficava conversando com ele das 4 às 6. Os assuntos mais variados.
Quando dava 6 horas, ele ia embora, pegava o ônibus e ia para casa. 1 noite, 2, 3, 4, 5. Samuel Larsen conta que numa das noites a campainha tocou e ele acordou nervoso e ele levantou da cama e disse assim: eu vou mostrar para esse homem que ele não pode fazer isso comigo. E ele desceu a escada pensando assim: ele não pode fazer isso comigo. Ele disse, mas no meio da escada eu comecei a dizer: ele pode sim. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para cuidar dele. Eu estou aqui para atendê-lo. E então, se ele precisa de mim, eu vou servi-lo. Quando nós entendemos o como Deus pode nos usar em circunstâncias as mais variadas, quando nós entendemos que nós fomos colocados para servir, ao invés de gananciosos, nós nos tornamos ansiosos. Não por conquistas, não por ganho, mas por serviço. A satisfação do líder precisa estar no servir a Cristo, no servir a sua igreja e não nos benefícios que ele possa receber disso. O seu serviço precisa ser desinteressado. Precisa ser daquele que não busca o reconhecimento, que não busca ser visto, que não é movido por estas coisas, mas que tem no seu coração o desejo apenas de servir e poder se apresentar um dia diante de Deus em paz, com a sua consciência tranquila de que misericordiosamente foi usado pelo Senhor. Mas o apóstolo Pedro diz em terceiro lugar que o líder não deve liderar como um dominador. Ser dominador é assenhorar-se do rebanho de uma forma tal que as ações chegam a ser desfavoráveis ao rebanho. Ao invés de servir o rebanho, serve-se dele. Ao invés de servir a igreja, de servir o reino, procura-se buscar benefícios do reino. Ser um dominador significa, portanto, tentar tomar o lugar que é de Cristo. Não fomos nós que morremos pela igreja. Não é o nosso sacrifício que traz perdão de pecados. Não fomos nós que nos entregamos pela igreja para que ela fosse tornada pura, perfeita, para ser apresentada ao Pai no último dia. Nós somos pastores auxiliares. Nós estamos a serviço do Senhor. A igreja não é nossa. O único cabeça da igreja é Cristo. Servir-se do rebanho em lugar de Cristo não é servir a Cristo e não é servir o rebanho. É postular um lugar que não é nosso, que nós não conquistamos, que nós não temos por direito. A autoridade que a liderança exerce é delegada. Ela pertence a Cristo. Por isso, sempre antes de dirigir, a nossa pergunta tem que ser: o que Cristo faria no meu lugar? E a resposta não pode ser: eu acho que. Porque quando eu digo eu acho que, eu estou me baseando nas minhas ideias, nas minhas inclinações. E desta forma, eu não vou estar dirigindo a igreja como Cristo dirigiria, mas eu, na verdade, vou estar dizendo que Cristo faria isso se ele estivesse aqui no meu lugar, porque eu faria isso. Nós invertemos os papéis. Para saber aquilo que Cristo faria, nós precisamos conhecer a Cristo, seu Evangelho, a lei do Senhor, a sua palavra. E então, à luz desta palavra, com oração, colocados diante do Senhor e suplicando a sua direção, nós tomamos decisões, nós fazemos planos, nós executamos projetos, crendo que estamos sendo nada mais do que instrumentos de manifestação da vontade do Senhor.
Jesus delegou aos líderes a autoridade, mas não deu carta branca. Os líderes não podem abusar desta autoridade, estabelecendo um reino ou um governo autoritário, autocrático sobre o rebanho. A autoridade confiada por Cristo tem como objetivo nos capacitar a servir. E aqui eu levanto a terceira crítica. A crítica aqui é de que líderes não podem querer ocupar o lugar que é de Cristo. A soberba pode fazer com que pensemos de nós mais do que convém aquilo que Paulo exortou que nós não podemos fazer. Pode fazer com que nós nos julguemos autossuficientes, inerrantes. Não precisamos de ninguém. Não precisamos do conselho de ninguém, nós mesmos podemos decidir. Por que, como pastor, ouvir os presbíteros, ouvir os anciãos, ouvir o conselho? Eu mesmo posso decidir. Por que presbíteros, ou um presbítero ouvir os outros, ou o conselho ouvir o pastor, ou chamar a mesa diaconal para tomar conselhos? Por que ouvir outras pessoas? Por que chamar os anciãos, os mais velhos, mesmo que não estejam investidos de cargo nenhum, para tomar conselhos? Porque se eu sou preparado, eu fui treinado, eu fui eleito, eu fui chamado, eu fui ordenado, eu fui nomeado, então eu tenho que decidir. Eu fui colocado aqui para isso. Esse sentimento nos leva à ruína, porque a soberba precede a ruína. E achar que não precisa de ninguém nada mais é do que soberba. O investimento de autoridade não nos dá o direito de querer tomar o lugar que não é nosso. Ou seja, então, ao invés de impor um governo arbitrário, Pedro diz que os líderes devem ser modelo do rebanho. Isso me faz lembrar da recomendação de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12. Quando Paulo exorta Timóteo a que ele não se deixasse ser desprezado pela sua mocidade. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não diz assim: Timóteo, não deixe que eles te desprezem pela tua mocidade. Antes, chega diante da igreja e diz o seguinte: Paulo, ninguém menos do que Paulo me mandou. E ele me mandou porque ele confia em mim, porque ele sabe que eu sou capaz. Ele me treinou. Ele não diz para Timóteo: Timóteo, vá lá e apresente as suas credenciais. Eu dava aula num seminário que todo semestre eu perguntava para todos os alunos o que eles estavam fazendo lá. E um dia um deles disse o seguinte: eu estou aqui para daqui a alguns anos pegar um diploma, enquadrar, meter na parede, comprar um anel de formatura de teologia, enfiar no dedo e chegar na igreja e dizer assim: agora vocês têm que me respeitar. E eu disse para ele: você vai demorar 4 anos para isso? Vou te dar uma dica. Tem site na internet. E você faz a matrícula. Manda 4 cheques. Cópia do seu RG e CPF. Eles vão te mandar uma provinha que o pessoal do hall do berço da escola dominical responde. E em 30 dias chega o diploma na sua casa. Você vai numa joalheria qualquer, compra o anel e pronto. Vai lá na frente da igreja com o quadrinho na mão, o anel no dedo e diz: vocês têm que me respeitar. Falei: agora você acha que alguém de fato respeita alguém porque colocou um anel no dedo? Porque pegou um papelzinho que dá para fazer na impressora e colocar alguém para assinar e pôr o nome que você quiser, pôr na parede e dizer: eu sou? Paulo não diz para Timóteo: mostre as suas credenciais, mostre quem foi seu professor, mostre que você foi ordenado pelo presbitério.
O que Paulo diz a ele é: seja exemplo na palavra, procedimento, amor, fé, pureza. O que Paulo diz é, ao invés de apresentar credenciais para mostrar que você não é um menino, não se comporte como menino, e eles não te verão como menino. Mostre que eles podem seguir você. E a gente mostra isso assumindo uma postura digna de ser seguida. Uma postura que mostra que nós estamos prontos de fato a servi-los. Ora, quando se prega fielmente a palavra de Deus e se vive de acordo com ela, nós fazemos crescer e ser fortalecido o nome de Cristo, e desta forma a sua autoridade, a autoridade dele. E o resultado de tudo isso é experimentar o que Paulo visualizou no fim da sua vida: coroa de glória. Não se pode esquecer jamais de que prestaremos contas diretamente a Cristo, aqui chamado por Pedro de o Supremo Pastor. Nós não somos os titulares. E aí pode usar o título que você quiser. Bispo primaz, apóstolo, pai apóstolo, vice-deus, quarta pessoa da Trindade. Não importa o título que você escrever na frente do seu nome. O Supremo Pastor é um só. O Senhor da igreja é um só. O cabeça da igreja é um só. E um dia todos aqueles que ele chamou para liderar o seu povo vão estar diante da sua presença, prestando contas do que fizeram, do chamado que Deus lhes confiou. E é fundamental que neste dia Cristo não olhe para você e diga assim: você liderou o meu povo por constrangimento. Você não fez com prazer. Não foi com alegria de servir. Não foi buscando a minha glória. Você viveu murmurando. Quando as pessoas diziam: ah, você é presbítero, sou, mas você não sabe o que é isso. Olha, você é pastor, não queira saber o que é ser pastor. Começa quando a gente vai para o seminário, um sofrimento terrível. Esses dias eu vi um post lá no Facebook, estava alguém assim, e ele dizia: você tem olheiras, toma muito café, e ele diz: eu sei o que você é. E ele: o quê? Pastor. As olheiras dizem que você não dorme, que você está em sofrimento, que você está em angústia, você tem que tomar muito café para ver se suporta aquilo tudo, já que outra coisa não pode, né? Mas a ideia é de sofrimento, é de lamento, é de angústia. Que coisa triste será ouvir de Jesus: você não me serviu com prazer. Você também não pode ouvir Jesus dizendo: você não me serviu. Você serviu seus interesses pessoais. Você queria promoção. E então, quando alguém oferecia uma posição um pouquinho maior, você dizia: aceito. E você foi daqui para ali, para lá, para lá, para lá. Você deixou essa, deixou aquela. Você foi daqui para ali, dependendo de como seus interesses eram atendidos. Também não se pode ouvir de Cristo: você quis o meu lugar. Você tomou a igreja como se fosse sua. Como se você fosse o dono dela. Como se você a tivesse comprado. Como se você fosse a maior autoridade. A igreja é de Cristo. Os líderes são chamados por Ele, para que até a sua volta conduzam. E um dia prestem contas do que fizeram. Quando Jesus vier, os líderes fiéis vão receber dele a coroa de glória.
Paulo, ao final da sua carreira, enquanto estava na prisão, escreveu a Timóteo dizendo: veja, Timóteo, como é que eu estou terminando a minha vida. Que terrível foi o meu ministério. Tanto trabalho, tanta luta, tanto sofrimento, abri mão de tanta coisa e olha como é que eu estou terminando. Aqui esperando a minha sentença. A segunda carta de Paulo a Timóteo não é uma carta de lamúrias de um preso aguardando a execução da sentença, mas é de alguém dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Eu quero concluir dizendo que as críticas são muitas. As autocríticas, inclusive, muitas. Isso, quando eu falo de autocrítica, são apenas aquelas que eu consigo enxergar. E quantas outras há que eu não sou capaz de ver e preciso que alguém mostre. As críticas passam pela falta de consciência de que se é servo e não senhor. Passa por tratar as pessoas como números estatísticos e não como pessoas. De conselhos fazerem um balanço e dizer: perdemos 10, mas ganhamos 20, então está tudo certo. E não com pessoas preocupadas com os 10, independentemente de quantos foram os recebidos, mas de cuidar deles, porque eles não são números, eles são pessoas. Passam por aqueles que tratam a igreja como empresas, como igrejas que tratam pastores como empregados, como aqueles que veem no planejamento da igreja um mero cumprimento de tarefas que são um objetivo em si mesmas. Planos que são feitos para serem executados anualmente, que nunca levam a lugar nenhum, não produzem coisa nenhuma, não edificam a igreja em nada, mas que ao final o relatório apresenta: fizemos um plano e todas as atividades foram cumpridas. Então o ano foi de absoluto sucesso. Onde é que esteve o sucesso? No cumprimento do planejamento apenas. Ainda que tenhamos tantas outras críticas a serem levantadas, hoje queremos que pensemos no quanto, como líderes, nós podemos estar reclamando do serviço prestado ao reino. E a crítica, portanto, é de que é preciso enxergar como um privilégio. Nenhuma circunstância, e eu vou repetir, nenhuma circunstância vivida justifica lamúria, murmuração, reclamação. Também quero que pensemos no quanto nós podemos estar almejando promoção pessoal. O quanto o nosso movimento dentro da igreja não é um movimento político, no sentido ruim da palavra. O quanto a busca nos cursos não é por conhecimento para servir, mas por títulos a serem apresentados. Essa é uma tentação a que todos os líderes estão sujeitos. Nós somos pecadores e não podemos olhar para o perigo como se estivéssemos vacinados contra ele. Nós não podemos olhar para a liderança como algo que pode nos trazer promoção pessoal, glória pessoal. E, finalmente, quero que nós pensemos sobre o quanto nós não somos inclinados, por vezes, a tomar um lugar que não é nosso.
que pertence a Cristo e que só pode ser ocupado por Ele e por mais ninguém. Nós precisamos olhar para nós como líderes, olhar para os nossos líderes e nós líderes buscarmos ser pastores segundo o coração de Deus e nós como liderados ajudarmos os nossos líderes com críticas amorosas, exortações misericordiosas, procurando levá-los a enxergar suas falhas quando elas acontecem, para que eles sejam melhores líderes, para que eles nos conduzam de forma melhor, para que eles tenham a oportunidade de chegar diante do Senhor aprovados. Que em Cristo sejamos servos e apenas e tão somente servos. Que Ele assim na sua graça nos abençoe. Amém.